Pelos poderes de Grayskull. Está no ar o Quase Meia-Noite. O Quase Meia-Noite é um podcast brasileiro, nosso anticlímax sobre a vida. Nesse bololô de emoções, toparemos com amizade e, por que não, contaremos sobre o nada. Pelo objetivo de criar atrito entre as pessoas de todo o Brasil e hoje até de fora, vamos em cada timbre ranhoso compor episódios, travar sotaques e alimentar nossas histórias. Construiremos os assuntos mais insólitos, atravessaremos as pontes delirantes dessa interweb com os melhores e piores morlocks do Distrito Espaço-Tempo. Viemos do WhatsApp e vamos para os 15 minutos finais, porque afinal já é quase meia-noite, porra, finalmente! Eu sou o Ricardo e com grandes poderes vem grandes histórias do Batman, o vigilante da vizinhança. Eu sou o Romário e quando o sol nascer no oeste e se puser no oeste, a DC para filmes melhores que a Marvel. Eu sou o Janderson. Batman vs Superman foi o melhor filme de 2016. Boa! E aí, meus queridos nerds, tudo beleza? Aqui é Vitor na área. Cara, oi gente, eu sou a Supergirl do grupo. Prazer. Prazer. E agora o nosso grande W. Eu não acho que nem foi interessante quem eu sou, cara. O que importa são minhas opiniões. Oi. Toma no queixo, toma no queixo. Então é isso aí, gente. Hoje o nosso primeiro programa pós-piloto já foi um sucesso. Quem acompanhou já tá sabendo o que tá rolando. Tem muita coisa acontecendo aí nas entrelinhas dos podcasts. Vamos agora começar com o tema quase central do grupo de WhatsApp que a gente criou, que é Marvel vs DC. Então, pra gente poder fazer aqui só uma introdução rápida, eu queria só dizer bem simploriamente a origem de cada uma. Então a DC, ela inicialmente se chamava National Comics. E posteriormente ela assumiu a sigla DC. Isso foi mais ou menos em torno de 1937 a 1940, porque durante um tempo ela não assumia a sigla DC e ficava como National Comics. Somente através da junção entre a editora que continha o Batman e a editora que continha o Super-Homem, e isso foi em 1944, ela começou a se chamar Detective Comics, que era a revista mais famosa da DC na época de histórias em quadrinhos. E isso deixa claro que a origem da editora DC, na verdade, é uma junção de heróis e a criatividade. Então eu queria que a gente já pudesse começar a falar aqui sobre a criatividade que a DC tem, seus heróis nas suas histórias, né? Como que ela consegue ser tão original? Eu acho porque pelas histórias em quadrinhos que eu já li, do Batman, do Superman, da Liga da Justiça, eu acho as histórias muito mais coerentes e muito mais, vamos dizer assim, realistas, mais cabeças do que a maioria das histórias em quadrinhos da Marvel, que é mais fantasia. Então, na minha opinião, eu acho muito mais concretas as histórias em quadrinhos da DC do que da Marvel. Tipo, ela é mais puxada pelo realismo, né? Digamos Isso, assim, é mais é próxima mais das sério. pessoas. Sim. É, exatamente. Tu vê o desenvolvimento dos personagens maior, tu vê uma seriedade maior, tu se envolve mais. E você também se apega mais com os personagens, Isso, cara. Tipo, eles são bem cativantes. Eu acho que usar o termo original é muito forte, porque se a gente for ver na origem do Superman, os criadores eram judeus, e dá pra ver nitidamente a figura do Cristo pra eles lá, do Messias dele, a visão deles, né, daquilo. Mas eu curto a DC, por incrível que pareça. Eu curto não acho Batman. que você usar uma fonte de inspiração não quer dizer que você não seja original, entendeu? Você pode muito bem. Tipo, inspiração. Exatamente, você teve algo que te inspirou a criar aquele personagem. Você vai beber da fonte, é tipo como eu assisti hoje no canal que tava falando sobre o Matrix. O Matrix bebe muito dos animes, do Ghost in the Shell. Não é uma cópia, ele bebeu da fonte e ele tentou ser original, mas bebeu de uma fonte uma referência muito grande, que foi Ghost in the Shell. Então não quer dizer que ele seja uma cópia. Ele fez do jeito dele, mas ele se inspirou naquele anime, naquela HQ, naquele núcleo específico. Então não quer dizer que seja uma cópia. A pessoa pode se inspirar e criar outra coisa diferente, mas com uma inspiração boa. Mas vocês realmente acham que a DC é mais humana do que a Marvel? Eu acho. Eu acho. Eu sou DC, mas eu concordo com o W. Eu acho que não dá pra
os personagens da Marvel a gente se identifica mais por ser mais parecido com, tipo, o Homem-Aranha, muito mais humano que o Superman. Essa é a importância do Stan Lee pra indústria, cara. Ele conseguiu botar a humanidade numa coisa onde não tinha. Os heróis da DC são considerados deuses. Superman, a Mulher Maravilha são deuses. Só que vocês têm que entender o quê? A DC não é só Superman, Batman, Mulher Maravilha. Não, tem muitas outras. Canário Negro, Caçadora, Vix. Gente, tem tanta coisa, não tem como focar só nisso. Eu acho que se a gente for colocar o original dessa forma, eu acredito também. Mas desse jeito, o Thanos é original também. A gente vai seguir nesse raciocínio. Então, olha só, o personagem mais humano da DC é justamente o mais popular. Vocês sabem quem é, não precisa falar aqui. Não precisa. Que Batman? Lógico que é o Batman. Batman Ele é mais humano. Mano, ele é humano. É um personagem da Marvel. Depende, não, depende. Ele pode ser humano em aspecto físico. Tipo, ele é um humano. Mas em emocional, essas coisas Batman, todas, o que mais se assemelha a um ser humano é o Superman. Não, o que eu entendi do que o W estava falando, ele falou mais humano, que a gente vê o sofrimento dele do decorrer do desenvolvimento do personagem. Tipo, o sofrimento dele, o que ele perdeu, os pais. Então isso torna ele mais humano. Exatamente. Pelo menos foi o que eu entendi do que o W quis dizer. Entendi. O desenvolvimento do personagem mesmo, desde a origem até agora. As motivações dele virar um super-herói. É diferente do Superman, você não entende que ele vira um super-herói. Ele vira porque sim. Porque ele foi criado e a mãe dele mandou. É meio superficial, sabe? Meio... Não é muito isso não, cara, porque se tu for prestar atenção, isso depende muito de como tu tá vendo. Se tu for ver isso no universo cinematográfico do Zack Snyder, se tu for ver, não é muito bem o que tu tá falando, porque quando na origem do Superman no filme é diferente. Ele não foi pré-determinado para ser um super-herói, ele foi determinado para ser alguém, não foi dizer, eu vou ser um deus, eu vou ser algo superior aos humanos, não. Ele quis se tornar isso, entendeu? Ele já sabia que ele era superior, superior. Mas ele não estava predestinado a ser isso, entendeu? Ele outra coisa que o Superman ele sempre cita nas HQs: eu já vi um mundo morrer, eu não vou ver outro. Ou seja, ele se importa. Isso faz com que a gente se identifique com ele, porque a gente vê ele como um salvador. Olha, é tipo assim, é isso que a DC quer fazer, porque muitas vezes a DC pensa assim: o personagem mais poderoso da DC e é o mais humano de todos, se tu for prestar atenção. Ele é o cara que pode quebrar o pau em todo mundo, ele pode matar todo mundo, basicamente. Eu tô generalizando, mas ele pode detonar muita gente do universo da DC, mas ele não faz isso, por quê? Porque o lado humano dele fala mais alto. O próprio Batman já citou isso. E isso que é o legal dele, né? Ele tem esse poder de fazer, mas escolhe não fazer por amar a humanidade, né? Tipo assim, a bondade do Superman humano, que afeta muito isso. Porque se tu fosse prestar atenção, o Batman, ele age pelo raciocínio, o Superman age pelo coração, se tu for prestar atenção nisso. Muitas vezes ele tem a chance de matar o inimigo dele, mas ele não faz isso, porque o lado humano dele fala mais alto, a bondade dele. O Batman, muitas vezes nas HQs, já citou isso, ele é bom demais. Se ele tivesse um pouco agora de ódio vocês no falando coração, disso, ele seria como o Batman. Eu lembrei do episódio da Liga da Justiça, que ele fala pro Darkseid, vida não colocando força, porque eu estava em volta de papelão. Muito foda. Só pra gente poder exemplificar aqui, por exemplo, a gente coloca o Batman na história onde ele teve origem no ano de 1937. Isso era anterior à Segunda Guerra Mundial, enquanto o Super-Homem surgiu em 39 em outra editora, que na época se chamava National Allied, e essas duas editoras se juntaram somente em 1944. Ou seja, nas raízes da DC, primeiro vem o Batman e depois vem o Super-Homem. Só que é somente com o Super-Homem que a gente tem o que foi conhecido até hoje como a Era de Ouro dos quadrinhos, que começou em 1939. Eu acho que se vocês pegar a época que o Superman foi criado, foi a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Eu já vi em algum lugar que a figura do Superman foi criada também com o intuito de levantar o ânimo do povo americano. Não sei se é verídico isso. Sim, em relação à Segunda Guerra Mundial. Mas daí que tá, a gente também já ouviu isso sobre o Capitão América. Exatamente. Mas exatamente, são outro editoras distintas. Então, cada uma tenta mostrar seu ponto de vista. A Marvel, óbvio, vai criar um personagem baseado nisso, e a DC criou o Superman. Exatamente. Eu acho que a coisa mais fascinante sobre super-heróis é justamente esse lado antropológico. Tanto os personagens da DC como os personagens da Marvel, eles nasceram social de uma época específica. Eles nasceram à toa, eles são reflexos de uma época da sociedade. Isso é mais interessante. O Superman nasceu na época da Grande Depressão, como falou o Romário, e o Capitão América nasceu na época da Segunda Guerra. Ambos são
reflexo disso. Por isso que, na minha opinião, também são personagens datados. Os dois são datados. Claro, a opinião, até porque naquela época não existia internet, música era mais complicado, então era uma ferramenta muito importante, até de entretenimento. E não era só para crianças, era para jovens. Então tinha esse intuito das HQs, onde a Marvel vai começar muito bem também, através do faroeste. Então o faroeste também era muito divulgado nas HQs, e não era uma leitura para criança. Vamos dar início aqui à origem da Marvel, então, que a gente já começa a fazer depois o contraponto de uma com a outra. Origem da Marvel. A Marvel Comics foi fundada por volta de 1930. E eu acho que tinha gente que não sabia disso, hein? 1930 a 1940 por Martin Goodman, com o nome de Timeline Comics. Então ela tinha um outro nome, Timeline Comics, e o Goodman, que era esse único editor da revista, ele começou a vender as histórias de faroeste, isso em 1933. Goodman oficialmente detinha os títulos de editor, editor executivo e gerente de negócio. Ele fazia tudo sozinho. A primeira publicação de heróis originais ocorreu somente em 1939, com o número 1 da revista Marvel Comics, onde se deram as primeiras aparições do Tocha Humana e do anti-herói Namor, o príncipe submarino, fogo e água. O primeiro editor contratado de quadrinhos da Marvel, ou seja, a primeira pessoa contratada, foi também roteirista e desenhista Joe Simon. Se juntou com Jack Kirby para criar o primeiro herói patriota, que era o Capitão América, que a gente já citou aqui, na revista Capitão América Comics 1, março de 1941, exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. Devido à guerra, o Capitão América logo virou um sucesso, elevando o conceito da editora. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial e como todo o mercado, houve uma imensa baixa de vendas de quadrinhos. Os tempos ficaram difíceis e a maioria das revistas foram encerradas. E é aí que as duas editoras se unem, porque no final dos anos 50 e início dos anos 60, o sucesso da DC, que novamente reergueu o mercado ao reviver o gênero de super-heróis com histórias em quadrinhos, principalmente com a Liga da Justiça, que esse ano de 2017 vai para o cinema, fez com que a Marvel seguisse o mesmo caminho. A DC iniciou e a Marvel acompanhou. E os principais expoentes dessa época foram Stan Lee, com edição e argumento, e o Jack Kirby com a arte, responsáveis pela criação do Quarteto Fantástico. A revista foi um enorme sucesso que levou a Marvel a publicar outros títulos de super-heróis, com os quais o Homem-Aranha, que é o maior deles até hoje. Então assim nasceu o lado humano das fantásticas histórias em quadrinhos, a DC e a Marvel. Eu queria que vocês conseguissem colocar as duas no mesmo patamar, né? Como é que a gente organiza o pensamento na origem da DC junto com a Marvel? Bem, no meu ponto de vista, muitas vezes as histórias em quadrinhos atuais, elas refletem muito o que está na realidade. Quem acompanha as revistas em quadrinhos hoje em dia, vê que elas têm muita referência do que acontece no dia a dia de hoje, tanto na política como em tudo. Então isso afeta muito. Naquela época da Grande Depressão, o símbolo do Superman era, no caso, o símbolo de esperança, tanto como tem no filme. O S significa esperança. E o Capitão América também significava o quê? Um pouco de redenção, um pouco de reerguer, no caso. Certo. Então, tudo isso são coisas simbólicas. Então, isso ajudava muito na aceitação, né? Na aceitação. No lado emotivo das pessoas. Isso, no caso, o Superman vai dar aquele ar de esperança. O Capitão América vai dar o ar de reerguer as coisas. Então, tudo tem uma ligação, tanto como naquela época como hoje em dia. Então os quadrinhos refletem muito a realidade. E o mais importante, né, que era para os jovens, né, que os jovens eram o futuro. Então ele estava falando isso para uma próxima geração. Estamos em guerra, mas há alguém a ser seguido. Até porque, dependendo da guerra, da situação, o pai, o irmão mais velho, ia para a guerra e não voltava, né? Então quem poderia tomar esse lugar aí era um herói na HQ. A indústria sempre aliena o povo. Sim, tem que fazer dinheiro, né? Tem que fazer dinheiro. Eu tô com o livro da Marvel aqui, Eisner, de 2013. Sabe qual a principal diferença da Marvel pra DC? Manda. Drogas. Que isso, mano? Como assim? Droga, né? Eu pensei que ia vir uma super história. Não, vocês não podem esquecer que a DC também tem o Cheirardito, os maiores da droguinha lá da DC. Aspirador de pó de cada vez. A mensagem do Ricardito é uma mensagem positiva, era uma lição de moral. Ele usava droga, mas era errado. A própria HQ julgava isso. No caso da Marvel, não eram os personagens que usavam drogas, eram os escritores. Mas no livro, usavam drogas na empresa. Tem na série da empresa, usavam LSD, maconha, porra toda. Por isso que eles tinham atividades. Você acha que os estilísticos desenhavam aqueles cenários do filme como? LSD. Uma forma de inspiração, cara. Então, de certa forma, foi uma forma negativa que gerou uma coisa positiva. Então, eu não vou dizer que usar drogas é uma coisa positiva, mas, sabe, eles usaram droga, mas gerou algum fruto, né? Mesmo que seja de algo errado. Eles usaram droga, mas foram produtivos.
Assim como os grandes álbuns do rock foram também lançados motivados por uso de drogas. Esse é fato, gente. Não sei o que eu tô falando. Se você pesquisar isso, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, tudo droga. As drogas que estimulam a criatividade humana. É como diz, é a brisa, entendeu? Acho que o W é um bom vendedor. Agora eu queria saber como é que vocês descobriram, como é que cada um de vocês conheceu. A primeira lembrança que vocês têm, ou da Marvel ou da DC. Eu conheci, eu devia ter uns 5, 6 anos, aquele Batman e Robin passava no SBT. Era aquele famoso Batman do Adam West lá, que era aquele Batman engraçado, galhofa, comediante, aquela coisa tosca. Foi a primeira lembrança que eu tenho de infância já com esse tipo de personagem. E claro, quando a gente ia tomar banho, eu e meu irmão, a gente tinha o shampoo do Batman, que a gente guardava a cabeça do Batman assim, o do Robin, e a gente ficava brigando lá com os dois. Foi a Marvel, a primeira vez que eu conheci foi no desenho do X-Men dos anos 90. Bacana. Foi o primeiro contrato que eu tive com... Foda demais. Então, a primeira lembrança que eu tenho da DC, na verdade, o primeiro filme do Superman, Superman, o filme. Eu era fanático, velho. E também o segundo filme, Batman Retorno, do Tim Burton lá. A primeira lembrança que eu tenho, agora quem me introduziu mesmo nesse universo foi um amigo meu chamado Robson. Ele sempre me falava de quadrinhos, sempre me mostrava os quadrinhos dele, me indicava filmes. E eu comecei a consumir mesmo pela DC Comics. Eu fui me adaptando a esse mundo, eu comecei a consumir. Mas tem aquele desenho também, né, que passava do Aranha, televisão. E a série Marvel também, que eu gostava muito. Aquele abraço, Robson Crusoe. Vamos lá, Vitor, manda a sua aí. O primeiro contato que eu tive com o universo mesmo de filmes, de quadrinhos em geral, foi com Superman, do Christopher Reeves. Eu acho que foi um dos primeiros que eu assisti. E depois Batman. Na década dos anos 90 para 2000, esses filmes de super-heróis todos eu cheguei a assistir. E o contato que eu tive maior mesmo, assim, que eu entrei de cabeça, foi no universo dos quadrinhos, que um dos primeiros quadrinhos, eu não sei se era da DC ou da Marvel, mas eu não lembro, que quem chegou a ler também era os quadrinhos do Fantasma, era um dos super-heróis da época, e usavam colando roxo. Eu lembro demais do filme da sessão da tarde passava. Esse mesmo, só que eu tinha as HQs dele, eu comprava na banca, eu tinha demais. Depois que eu comecei a pegar gosto de quadrinho, comecei a ler bastante, depois fui comprando. Comprei da Vertigo, comprei umas sagas do Homem-Aranha, saga do Kraven, do Caçador. Depois eu mudei pra DC, mas foi nos quadrinhos mesmo que eu me aprofundei bastante. Mas eu gostava mais da DC porque ela tinha histórias mais envolventes, eu achava. Histórias da Marvel que eu chegava a ler eram mais aventurescas, no caso do Homem-Aranha, no caso do Quarteto Fantástico. E daí em diante eu fui gostando cada vez mais, depois que foi lançando, depois chegou X-Men, que foi um dos pioneiros para o desenvolvimento de filmes de super-heróis, que eu cheguei a ver a franquia toda, e por aí vai, cara. E entrei de cabeça, e até hoje tô aí. Foda, valeu. Vamos lá, cara, como é que foi a sua primeira experiência aí com a Marvel ou DC? Minha primeira experiência foi com a DC, gente. Por incrível que pareça, eu lembro como se fosse hoje. Cara, foi mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos. Foi no SBT, eu assisti no Smallville. Nossa! Ninguém sabe, mas Exatamente. Ninguém sabe, mas é minha série favorita. Não só, tipo, todo mundo fala, ai, nossa, Smallville, que tipo, nada a ver com quadrinhos. Mas foi ela que me trouxe pra esse mundo nerd e eu dou graças a Deus todos os dias, santo Smallville. Tanto que é uma série que teve muitas temporadas. Não, teve 10 temporadas e a 11ª foi pros quadrinhos. Foi assim que eu tive contato, aí tipo, eu me apaixonei pelo Superman. Eu fui falar, tá, tipo, mas Superman não é aquela coisa de garoto? Não, fui me aprofundar, virou meu herói favorito, aquela, tipo... Principalmente porque Smallville, se você assiste a série, ela vai te mostrar o lado humano do Superman. Isso que eu gosto muito na série, e ela deixa muito explícito, que muita gente não entende, mas ali a série deixa bem aberto pra todo mundo. Então, tipo, comecei a ler, me aprofundar, e é o meu herói favorito até hoje. Um que eu me identifico demais. Já a Marvel foi aquele desenho X-Men Evolution. Ruim pra caralho, mas tipo, não levou pro lado. Era até bom. Não, eu não gostava de muitas coisas. Eu não gostava mesmo, mas eu fui pro lado dos X-Men. Tanto que a equipe que eu mais entendo, assim, da Marvel são os X-Men e os Guardiões da Galáxia. Eu tenho orgulho dessas duas equipes. São equipes que eu sou completamente apaixonada. E são as únicas da Marvel que me atraem. Ela e também um pouco do Quarteto Fantástico, mas é só isso mesmo.
Legal, pra finalizar aqui, W, dê a sua origem. Muita gente meio que tem vergonha de falar que gostava de Smallville, que gosta de Smallville, mas se você parar pra pensar, por incrível que pareça, o Superman de Smallville é muito mais fiel aos quadrinhos do que o do Zack Snyder. Muito mais fiel. Eu não consigo ver Superman do Zack Snyder. Apesar de ser uma série, o Superman, ele é melhor retratado, mesmo sendo adolescente, do que o Zack Snyder, porque sei lá, não, cara, o teu ponto de vista que tu tá falando de uma série que tem 10 temporadas, tem desenvolvimento de personagem muito grande, mesmo que o personagem seja mal desenvolvido no começo, ele tem 10 temporadas. Tu tá falando mais de 10 anos de carreira de um ator. Uma coisa que o próprio Stan Lee assumiu. O Michael Rosenbaum, que faz o Lex Luthor, ele foi o melhor Lex Luthor, aquele que realmente mais parece com a das HQs. E, olha, eu aplaudo de pé, porque aquele homem é incrível, principalmente em atuação. É o Lex, entendeu? Em tudo. Eu acho muito bem aproveitado o personagem. Pra mim, ele foi praticamente o melhor personagem da série, entendeu? Ele bateu realmente de frente com o Superman. A atuação dele é incrível. Pois é, o problema de Smallville é que, por ela ser muito grande, tem muito episódio ruim, velho. Sério, eu me lembro de um episódio que a Lana vira vampira, velho. Que merda, meu irmão. Toda série tem altos e baixos, isso é normal. Eu pergunto pra vocês. Tem que prestar atenção que nessa época o hype de super-herói não era tão grande, então meio que o estúdio viajava ainda nessas ondas de super-herói. Eles inventavam muitos episódios nada a ver, entendeu? Não tava no auge ainda, tava no desenvolvimento. Tanto que se tu for ver, tem episódio do Smallville que tem o Aquaman nada a ver, tem o Flash nada a ver, tem meio que uma reunião de Liga da Justiça lá que eles fazem. Não tava tão bom, então às vezes o estúdio viajava, botava episódios que não tinha muito fidelidade nos quadrinhos. Mano, eu amo Smallville, mas passar 11 temporadas pro cara aprender a voar, velho. Pois é, tem outra coisa, tá vendo? 11 temporadas pro cara voar e quando ele voa... Ela tem os erros dela. Não, mas se tu for prestar atenção, o título da série tá Smallville, as aventuras do Superboy. Então ela não vai retratar o Superman em si, vai retratar a adolescência do Clark Kent desde a infância e adolescência. Exatamente. Então, é uma coisa diferente. Apesar de, se vocês forem ver, ele não sabe voar, mas ele derrota o Apocalipse, o Brainiac, pois é. o Lex, e ele ainda conhece o Brainiac do futuro. A verdade é que Smallville é muito melhor do que Homem de Aço e Batman vs Superman. Não fala coisa. É verdade, eu concordo com você, Eu falei, não tem como tu comparar um filme que é feito em um ano com uma série que é feita em 10 anos. Como eu falei, exatamente, a melhoria tem tempo do personagem, de desenvolvimento. Então, a melhoria do personagem vai do decorrer dos anos. Não tem como tu comparar o Superman mal feito, não vou dizer que é mal feito. Ele tem os erros dele, mas é de acordo com o roteirista e com o diretor. Então, é isso. Mas não tem como tu comparar uma série de 10 anos que tu pode melhorar o personagem pode começar ruim, pode ser não aceitável e no meio da temporada pode ser aquilo tudo que tu queria. Um personagem que foi não tem feito como comparar um personagem que dá pra se desenvolver em uma temporada e que tem que se desenvolver em meia hora. Então tu não pode estar falando isso, cara, de dizer que... A minha opinião em relação ao Homem de Aço é que foi tudo muito forçado, entendeu? Eu achei o desenvolvimento do filme em si tudo muito prensado, aconteceu tudo muito rápido, sem muita explicação e, tipo, 90% do filme foi porrada, entendeu? E acho que foi por isso que muita gente, fãs da DC, por sinal, idolatraram o filme, por ter muita porrada. Mas e a história em si? Onde é que fica? Não, eu discordo de ti no fato que eu acho que tem muito desenvolvimento sim de personagem lá no filme sem ter porrada nenhuma. Os filmes do Super-Homem nunca teve lutas e como eles tiveram agora a oportunidade de fazer, extrapolaram mesmo pra fazer. Cara, meu problema com o de Aço não é a estrutura dele não, eu acho legal. Aliás, se vocês forem ver, é idêntica à estrutura de Batman Begins. Idêntica mesmo. Eu já assisti o filme começo, o desenvolvimento. Eu não vejo mau desenvolvimento do filme, cara. Eu só acho que eu vejo no filme do Homem de Aço o lado humanizado, muito mais humanizado do que o normal do Superman. Eu só acho isso. Cara, mas o Superman não é pra ser humanizado, se o cara for ver. Ele tem que dar esperança pra gente. Com certeza. Mas tudo isso é culpa do diretor, tudo isso é culpa da direção, do roteirista, então... O maior problema que eu acho do Super-Homem do Zack Snyder, do Henry Cavill, é que ele faz muita coisa com aquela cara, tipo, de carga, de peso. Péssimo ator. E o Super-Homem tem que fazer aquilo porque ele gosta daquilo, ele gosta de salvar a humanidade. Não, cara, tu tem que prestar atenção como se ele fosse uma obrigação fazer. Tem que prestar atenção também que é um Superman inexperiente, ele tá descobrindo os poderes dele. Se tu vê no metade do filme, ele começa, ele pega o traje. Foi um ano depois e ele continua com a mesma cara. Mas se tu for ver a cena tipo do México, do Dia dos Mortos, a cara dele, ele tá
que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, mentira. Cara, mas isso é questão de ator, cara. Faz essa cara aí, tá, beleza. Mas questão de desenvolvimento do personagem, eu acho que ele tá muito superior do que o Homem de Aço do primeiro filme. Pois é, pra mim é o único problema do filme dele, é né? esse. É a expressão. Da DC é esse. Agora eu falo pra vocês. E a Marvel? A Marvel acertou nos atores. Não, acertar nos atores, todo mundo acertou. Não, peraí. A gente tem que ver os acertos e os erros também, né? Não vamos ser injustos. Vamos começar por 2008, Homem de Ferro. Vamos lá, o que vocês acham? Pra mim é um dos melhores filmes de herói. Olha, primeiro lembrando que eu o gosto, universo eu não- cinematográfico da Marvel começou com o Hulk, quem não lembra. Na verdade, começa com o Homem de General Ferro, Ross. né? O Hulk é David. Começa com Homem de Ferro, Sim, o Hulk é depois. sim. Mas o universo começa na cena pós-crédito do Hulk. Eu tô falando do começo, o que eles falam no Iniciativa Vingadora. Qual filme foi primeiro? Homem de Ferro 1 ou Incrível Hulk? O Incrível Hulk, pô. Que foi com a cena pós-crédito, depois veio o Homem de Ferro. Não, o Homem de Ferro deu origem ao universo cinematográfico E da pra Marvel. mim, o Homem de Ferro 1 Mas é um dos melhores filmes da Marvel. Cara, eu também acho. O Homem de Ferro tem aquele negócio. Eu fui ver no cinema esse filme. O primeiro filme de heróis que eu vi no Desde aí. cinema foi o Quarteto Fantástico, aquele primeiro antigão. Mas vocês têm que ver que antes de Homem de Ferro, os filmes de super-herói era uma coisa muito carnavalesca, que como muita gente fala. Se for prestar atenção, tem aquele filme Geração X, que eu sei que todo mundo assistia a Sessão da Tarde, que era um estereotipado de X-Men. Tinha um outro lá, que era o filme do Flash, antigão. Tinha um outro que era da Liga da Justiça, que era todo mundo pintado, cara. Então, o Homem de Ferro já foi o primeiro passo, foi o da Marvel. Ah, não, vamos fazer uma coisa séria, vamos chutar o balde, vamos ver o que dá. Em termos de sucesso comercial, dá pra falar sucesso comercial. Mas em termos de quadrinhos bem representados, realmente, o Homem de Ferro, eles perderam a vergonha. Você viu X-Men 1? X-Men 1, cara, não é gibi aquilo. Bota os vestidos de couro, aquilo ali. Tem vergonha do material que eles representam. E pior que o elenco é bom, né, velho? Ian McKellen, o Jackman, o elenco até que é legal dos X-Men. Pra um filme de super-herói, ninguém tava muito habituado pra fazer tal cena, o visual do super-herói e tudo mais. Porra, se a pessoa começar com o primeiro filme que todo mundo fica com aqueles colando tudo colorido, ia ser uma coisa bem estranha, cara, mesmo pra aquela época. E lembrando também que essa tendência veio do Batman do Tim Burton, né? Pois é, cara, Batman tem do que Tim prestar Burton que atenção veio com essa que é pegada uma mais adaptação. Nos anos 2000, o que eles seguiam? Matrix. Matrix é moda. Então o que eles fazem com o X-Men? Pega o X-Men e transforma em Matrix. Ponto, só isso. Tudo isso reflete no dia a dia de hoje em dia. Holy shit. Isso tá na tecnologia também, cara. Minha opinião da DC. O filme mais decepcionante que eu já assisti na minha vida, eu decepcionei de coração, foi Esquadrão Suicida. Cara, foi decepcionante grande. O meu foi Vingadores 2, mas eu tô também. na vibe do Victor também, que eu tava ansioso demais pra Esquadrão Suicida. Cara, eu sou fã do Aquele Coringa, trailer velho. Eu lá. sou fãzão, Aquele sério. trailer com a música Não, o Coringa, eu nunca continuo. coloquei fé no Coringa desde o começo. Sinceramente, eu não consegui as primeiras imagens. Eu não coloquei mesmo. Então, a decepção do Coringa em si não me afetou. Se vocês forem prestar atenção, quem assistiu o primeiro trailer de Esquadrão Suicida vai ver que aquele era pra ser o filme. Quem ser aquela merda toda colorida, aquela coisa do cara tomar uma LSD e assistir o filme, não tem nada a ver. Quem assistiu o primeiro trailer, que aquela música do Queen, esse que era pra ser o filme de origem. Quem assistiu o primeiro trailer é o filme original. Depois do primeiro trailer que já tem a música do Queen, já é o filme editado. Foi editado mais de 50 vezes, pelo menos é o que eu li. Então já cagaram tudo. Esquadrão Suicida é piada toda hora e sem graça, velho. E a vilã, a Magela, ela começa a dançar pra enfeitiçar a galera. Que porra é isso, velho? Não, e os efeitos que é ao redor. Dificuldade de desenvolvimento de personagem, é apresentação de personagem excessivo, e até na metade do filme tem apresentação de personagem, introdução de personagem sem nada a ver, no caso o Amar, ok, é um personagem relevante na origem do Esquadrão Suicida, mas ele morre e fica uma coisa assim, sabe, morreu, pronto, beleza. É outra coisa, uma pauta bem escrota mesmo, que não tem muito sentido aquele vilão, o objetivo do vilão no filme, sabe, as piadas meio sem graça. Você é muito malvada, aquela frase do Will Smith lá, meu Deus do céu, velho. A única coisa que salvou foi as músicas foram ótimas. O filme pode ser ruim, não importa se é bom ou ruim. Hoje em dia, no ápice da moda do super-herói, o que importa é o filme ser bem vendido. Pois é, cara, isso aí ele ganhou demais, o marketing foi muito bom. Deixa mais raiva com o Esquadrão Suicida é que eles tinham... A animação é perfeita, cara. Vocês já assistiram a animação? Ah, eu já vi. Com certeza. Cara, é perfeito. Ali tinha um rascunho do que o filme poderia ser e eles não fizeram, cara. Isso que chateou, eu acho. É aquela coisa que nem eu sempre falo no grupo. A direção da DC não é só uma, é diferente da Marvel. Da Marvel só é uma pessoa que comanda aquela bagaça ali. A DC não. O pessoal que trabalha na DC, ou a direção da Warner mesmo, só pensa no business, no dinheiro. Eles não estão ligando pro fanservice, eles não estão ligando pra fidelidade do filme, só querem saber do dinheiro. Exatamente. Eu acho que é verdade. Um exemplo disso é o filme do Lanterna Verde, né? Nossa, aquele filme! Pois é, isso foi um grande erro também. Grande erro? O filme foi tão merda que ninguém lembrou, só tu, tá vendo? Só...
Vamos voltar aqui agora o seguinte, vamos juntar duas situações. A primeira é, qual que é a editora preferida de vocês, Marvel ou DC? E junto com isso, qual que é a história preferida? Então eu vou começar a minha. Então vamos lá. A primeira, a editora que eu ia dizer é a Marvel, na minha opinião. Então, embora eu fique falando muito da DC, a Marvel é a minha preferida por causa do Homem-Aranha. E a melhor história que eu tenho é A Última Caçada de Kraven, que é uma HQ dos anos 80, onde o Kraven vai atrás pela última vez do Homem-Aranha e ele consegue substituir o Peter Parker. Então, ao invés de matar o Peter, ele simplesmente substitui e faz tudo melhor que o Homem-Aranha. Ele consegue ser um Homem-Aranha melhor, ele consegue ser um namorado, na verdade, um protetor melhor para Mary Jane, e ele consegue ao mesmo tempo ficar mais famoso na cidade. Então ele demonstra que ele é melhor em todos os sentidos que o Homem-Aranha, e apenas enterra ele vivo, não matando, e faz ele acordar, e aí quando o Homem-Aranha vai atrás do Kraven, o Kraven se mata. A minha história em quadrinhos preferidas, vocês vão achar clichê, mas não tem pra onde correr, é Piada Mortal, porque não sei expressar direito, velho. Eu curto muito, eu já li algumas vezes aquela tensão psicológica entre o Batman e o Coringa, a transformação do Coringa, sabe? E aquela parada de um dia mal, baixa um dia mal pra você enlouquecer e tal. Certo que ele conduz tudo aquilo, o Alan Moore conduz tudo aquilo pra dizer que o Batman é tão louco quanto o Coringa. Aí essa discussão é aberta, né? Mas, assim, em histórias em quadrinhos, a que eu mais curto é a Piada Mortal mesmo. Eu curto muito também as histórias do selo Vértigo. Tem uma série específica que eu curto muito, que é a Teatro do Terror, com o Sandman da Era de Ouro. E enfim, meu filme preferido é o Vingadores. Beleza. Minha HQ preferida é Guerra Civil, e o volume 1 e o volume 2, porque na Guerra Civil eu vejo que retrata muito as consequências de atos meio que não pensados. Quem já leu Guerra Civil sabe muito bem o que eu tô falando. Consequências sobre morte, sobre arrependimentos. Tem muita importância o Homem-Aranha nesse caso, que é um ponto-chave dessa HQ, que eu gostei demais. Outra HQ também que eu gostei bastante, que eu li recentemente, The Very Logan, que eu assisti o filme, tem muita referência, é uma HQ que eu gostei bastante, demais. A minha história favorita, o Watchmen é disparado, é a melhor coisa que a DC ou Marvel produziram, não tem comparação. O Watchmen é a bíblia dos super-heróis, não que seja uma história de super-herói, mas enfim, uma história que tem super-heróis no cenário, no superficial. Não tem como comparar, cara. É outra coisa. Alan Moore escrevendo, não tem como comparar qualquer outro escritor de HQ. É outro nível. E o filme não pega nem 5% da velocidade da HQ, da complexidade da HQ. Agora falando do filme, meu filme favorito é, por incrível que pareça, é da DC, Superman 2. Bacana, legal. Esse filme é muito bom. Como já citaram ótimo, eu vou dar uma diferenciadinha. Então, uma outra história que eu amo de paixão é Inimigos Públicos. Por quê? Trata demais a amizade do Superman com o Batman. Que muita gente tem esse mimimi. Ai, Batman contra o Superman. Não, gente, eles são amigos. E, tipo, é um nível de amizade que é bem retratado nessa HQ. Eles se conhecem, tanto que conforme a HQ vai passando, eles vão completando uma frase do outro, mostrando o quão bem eles se conhecem. Então eu acho fantástico. Sem contar que o vilão é o Lex Luthor, em nível de, tipo, nacional, como ele sendo o presidente. Então eu acho essa HQ maravilhosa. Bacana, fechou. Agora, Janderson. Cara, se colocar na balança, eu acho que tem mais super-heróis da Marvel que eu gosto do que da DC. Mas a DC pra mim é foda porque personagens que eu gosto vêm de criança, sabe? É infância. Eu cresci assistindo, eu cresci vendo aquilo. Liga da Justiça, a animação. E a história que eu acho que eu mais gosto, gente, é do Batman, o Longo Dia das Bruxas. Mostra o Batman detetive e eu acho foda pra caralho. Vamos pro encerramento aqui, que é o seguinte. Vamos partir pros vilões. Quais são os melhores vilões da Marvel e da DC? Obviamente, vamos começar pela DC, porque tem os melhores, né? Eu vou dar minha opinião, é o Lex Luthor. Lex Luthor, pode crer. Coringa, sempre. Coringa sim, cara. Coringa porque eu não tenho porque muito ele o que falar, faz porque ele é mau. Não é só pelo motivo, cara. Se liga, tem vilões que é ponto de vista, que nem o Lex e o Ra's al Ghul. Na visão deles, eles estão melhorando o mundo. Já o Coringa, ele faz porque, tipo, ele tem prazer em matar, entendeu? Cara, ele não tá nem aí pra ninguém. Ele faz o que ele quer. Eu acordei com vontade de estripar uma criança. O Coringa é assim. Exatamente. Ele não quer saber se é criança, se é mulher, se é um dos carinhos que trabalha pra ele mata, entendeu? Não tá nem aí. Hoje eu acordei querendo estripar o Hulk. Olha, Com pé de cabra. Se vocês forem prestar atenção, os vilões da DC são muito mais memoráveis que os da Marvel. Já viu algum vilão irrelevante, assim, digamos isso,
que seja tão foda quanto o Coringa ou outros vilões da DC? Tu não vê isso. Não. Os melhores vilões são os da DC, não são os da Marvel. Um vilão que eu respeito na Marvel mesmo é o Rei do Crime. Nossa, tá demais. É isso mesmo. Wilson Fisk. Ele tá muito bom. As HQs, então, ele é incrível. Não tem nem palavra pra descrever esse homem. É aquele rei do crime da queda de Mordor, que é um monstro, velho. Filho da puta, mas é um monstro. Pra mim, o melhor vilão da Marvel é o Victor Doom, Doutor Destino. o Destino. É um bom vilão. Qual a base que eles utilizam para avaliar qual é o melhor vilão? É maldade pura? Não é maldade, cara. É como ele planeja, quais os pontos fracos do herói que ele vai atingir. Basicamente isso. Sabe Ele vai aquela- tentar Eu utilizo achar do todas herói. as fraquezas do herói. Por isso que eu acho que o Coringa é um dos melhores. Pois é. Por Porque o isso que Coringa eu tá- gosto do Lex Luthor. Porque, tipo, e cara, principalmente quem já leu Lex Luthor, Homem de Aço, sabe o quão cativante, o que move o Lex Luthor a fazer tudo o que ele faz. Ou seja, tudo tem uma explicação, o que move ele fazer isso, a ameaça que o Superman representa pra ele, pra mover ele a ser o maior vilão do Superman, entendeu? É tudo bem explicado, bem organizado, eu acho isso fantástico. A base com que eu avalio os vilões é mesmo com que eu avalio os heróis. Então, dramaturgicamente falando, os melhores vilões pra mim são Magneto, Doutor Destino e Lex Luthor. Eles têm complexidade, em camadas. Eles não são só vilões. Eles são vilões e humanos. Eles não são só vilões. Exatamente. Quero dominar o mundo. Não é isso. Eles têm motivações. Eles têm humanas. propósito. Eles podem ser heróis. O destino fez eles cruzarem a linha. Mas é uma coisa totalmente humana, é complexa. Eu gosto disso. Finalizando, queria agradecer de verdade a paciência de cada um pelos problemas que a gente teve hoje de atraso, de conexão, de interrupção, uma série de situações. Então, queria agradecer individualmente cada um, o W, a Cara, o Vitor, Janderson e o Romário pela participação hoje aqui nesse programa. Vamos fazer cada vez assim, pouco em pouco. O terceiro programa a gente vai ser sobre o YouTube. Então, você que estiver escutando aí o terceiro programa, vamos partir para o YouTube com os YouTubers brasileiros e os estrangeiros também. Temas de canais e por aí vai. Então, pra gente poder encerrar aqui, eu queria que cada um desse uma despedida aí e falasse o recado que quer passar. Vamos lá. Valeu, galera. E uma coisa que eu gostei muito aqui é ver gostos específicos, né? Eu me surpreendi com algumas colocações, principalmente do Victor e do Ricardo. Pensei que eles, o exemplo, a HQ deles preferidos seriam da DC Comics. E aprendi algumas coisas também. Quero deixar até o próximo programa. Bacana, valeu. Vamos lá, W, sua despedida aí. Todos nós vamos morrer. Bacana. Nossa, que emoção, Valeu, mano. cara. Valeu, obrigado mesmo. Geralmente uma Você quer despedida. macumba, Chu? Vitor, sua despedida. Bem, cara, eu gostei bastante desse debate da gente aqui, a diferença de opiniões, o debate bem saudável, a troca de opiniões, o conhecimento de cada um que a gente compartilhou todo mundo junto aqui. Então, eu gostei bastante, tomara que tenha várias vezes e mais pessoas pra gente divulgar isso e que cresça mais o canal e a gente consiga expandir esse mundo nerd da gente. E é isso. Valeu, obrigado mesmo. Vamos lá, cara, você. Eu queria agradecer a participação a todos e, tipo, falar o quanto eu gostei realmente. Eu não imaginava que seria um debate tão gostoso, uma conversa tão maravilhosa, principalmente pelas discussões retardadas que eu tenho com o Romário no grupo do Omelete por esse motivo de Marvel versus DC. E hoje a gente conseguiu conversar super numa boa, mostrar o ponto de vista de cada um, principalmente com o W, né? Porque eu também entro nos tapas com ele praticamente lá, né? Exatamente. Então foi maravilhoso. E aí eu deixo um recadinho pro povo. Cara, gente, leiam HQs, venham participar com a gente desse mundo maravilhoso que é o mundo nerd. Porque, nossa, é tão gostoso esse tipo de conversa que eu indico pra todo mundo. Isso aí, valeu. Janderson. Cara, o que eu tenho pra falar é que, apesar de todas as discussões, Marvel e DC tá no coração. Ah, no coraçãozinho, chegou no com coraçãozinho. rima. E digo mais, esse programa foi só sobre Batman vs Superman. Como sempre, né? Como Eu sempre. fiquei puto porque ninguém falou de Guerra Civil, velho. Terra Civil. Eu tentei. Sempre vai ser a pau. Pra gente poder encerrar aqui agora, já é quase meia-noite, nobres amigos, e o que era bom se transforma. E assim eu digo que a Marvel copia a DC. Refutem! Refutem! Não refuto, não. Eu não refuto porque eu tô rindo. Agora já é meia-noite, já fudeu.
Agora é Deixa pancadaria. eu falar uma coisa. Já é meia-noite. Já é meia-noite. O Mano, Aquaman é uma Falando cópia em DC. descarada do namoro. falando em Isso é DC, verdade. Olha. Aham. falando em DC, hoje vazou um nudes da Canário que eu vou te falar. Nossa! Vocês querem apanhar isso sim. Agora eu sei porque o grito dela é afetado daquele jeito. Vamos ter que fazer o podcast Canário com veio- imagens. O olfato dela é apurado também, né? O olfato não, o paladar, né, gente? Foi É no aquela cheirada que pirulito. ela dá no cara, Sabe velho. quem É a deve cheirada Para que de ela dá falar no cara. isso, cara. Ela tava no hospital lá, fazendo endoscopia, cara. Pô, Ô, galera, eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês. Vocês assistiram Punho de Ferro? Tô com medo de ver essa porra depois das críticas aí. Não eu vou assisti. Eu também. assisti. Falando em assisti, série, todos eu só queria uma série do Batman mais 18. O Peraí, deixa eu falar Batman e uma a Celine Kylo. Eu só sei uma coisa. Pior do que a ideia do Janderson, só Transformers mesmo. Ih, cara, fala mal de Transform não, cara. Tá tocando a família, mano. Fala coisa. É, mano, Transformers tá em